Olá! No vídeo passado você aprendeu dicas infalíveis de como vender pelas redes sociais. Agora nós vamos falar de um aplicativo bastante conhecido por todos. Vamos vender pelo WhatsApp? Fica comigo depois da vinheta. Roda a vinheta! Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao curso Venda Todos os Dias pelo WhatsApp e Instagram. Sou Andréa Caetano, consultora Sebrae, especialista em marketing digital. Nesse curso, vai ser uma jornada de constante aprendizado e troca de informações, com dicas práticas e interessantes para você implementar no seu negócio e gerar melhores resultados. No vídeo de hoje, falaremos de como vender pelo WhatsApp, com os seguintes temas: como organizar sua base de contatos e registrar os atendimentos, como organizar as listas de transmissão, o papel da pessoa responsável por essa comunicação e qual a melhor forma de me comunicar com o meu cliente. E para começar, vamos ensinar a organizar sua base de contatos e registrar os atendimentos. Pesquisas revelam a importância desse aplicativo e das redes sociais para o seu negócio. Pesquisas revelam também que 70% dos brasileiros possuem o aplicativo do WhatsApp no seu smartphone e até tem uma taxa de 98% de abertura das mensagens. Então, isso pode incrementar muito no seu negócio. É importante você registrar essas bases de contato divulgando o seu WhatsApp, divulgando o seu número, por meio do Instagram, das redes sociais, do Facebook, de Google AdWords com links patrocinados, até se for uma empresa que já possui uma rede de cadastros, mandar e-mail marketing divulgando uma novidade do atendimento e das vendas pelo WhatsApp, ou links patrocinados bem direcionados para esse foco, para esse objetivo. Uma outra estratégia de coletar esses contatos telefônicos é utilizando o recurso das landing pages, que é uma forma de você capturar as informações necessárias para você ter esse contato direto por meio de e-books, infográficos, vídeos, informações periódicas, tudo que faz com que o usuário se cadastre, normalmente cadastre o número de telefone e você capta e registra essa informação. Outra informação importante também é você criar link direto do WhatsApp nas suas redes sociais. É possível fazer isso pelo Instagram, onde você pode colocar a informação no lugar que seria do site, como também no Facebook. E fazer links patrocinados, anúncios pagos mesmo, para poder capturar essas informações. Os links patrocinados também é possível fazer pelo Facebook, que existe uma estratégia de Facebook Lead Ads. E o que seriam esses leads? Seriam possíveis clientes interessados no seu negócio. Então você já faz um anúncio, um link patrocinado, voltado e destinado para essa captação de informação, que você vai direcionar com informações chaves, como se fosse um formulário que a pessoa vai ter interesse e demonstrar interesse naquele seu negócio. Então já é um público mais selecionado e mais direcionado para o seu objetivo. Anunciar pelo Google AdWords, anúncios pelo Google, é muito interessante também, porque você pode divulgar o seu número de contatos, divulgando um novo serviço, um novo canal de comercialização do seu negócio e ser muito mais direto com essas informações. Uma outra estratégia também, já que você já tenha cadastros registrados previamente, é usar o e-mail marketing, oferecendo um serviço diferente, um atendimento personalizado. Isso dá uma possibilidade melhor de um atendimento para o cliente. Para aqueles que têm lojas físicas, também é possível coletar essas informações dos números do WhatsApp. É você fazer um cadastro simples no processo de venda ou algum tipo de promoção. Também é possível registrar essas informações. Agora, vale lembrar uma coisa muito importante, tenha um propósito. Qual é a sua proposta? O que é que você quer com esses dados? O que é que você pretende com esses contatos telefônicos? As vendas pelo WhatsApp vai ser para auxiliar como uma venda direta, de você comercializar mesmo pelo WhatsApp, ou vai ser um complemento para sua loja física ou loja virtual, para tirar dúvidas, informações, complementar dados. Então, é importante você estabelecer isso como propósito para você conduzir ações mais direcionadas e mais assertivas. Ter seguidores nas redes sociais é uma estratégia muito interessante e um bom posicionamento da marca. Mas, se porventura, em algum momento, essa rede social acabar, você também perde essas redes de contato. Então é importante você fazer estratégias para capturar esses dados, para capturar esses telefones e ter muito mais autonomia nas suas ações de comunicação. Após toda essa coleta de dados e informações, é importante você registrar os contatos, registrar os atendimentos.
Uma estratégia que as pessoas normalmente podem usar é pela lista, por uma planilha do Excel, que você vai acompanhando todos os atendimentos. Mas existem também alguns aplicativos com versões gratuitas, mais limitadas, restritas de atuação, e versões mais completas pagas, que ela vai te auxiliar nesse controle desse registro de atendimento realizado. Esse registro de atendimento é fundamental para você ter continuidade no diálogo das informações e, assim, ter uma conversa mais dinâmica com esse possível cliente, com esse usuário. Um exemplo que aconteceu comigo foi de uma compra que eu fiz por meio do Instagram. Eu conheci aquela marca, aquela empresa pelo Instagram, e fui direcionada para me comunicar por meio do WhatsApp. Recebi a amostra de produtos, o catálogo, escolhi a peça, escolhi o produto, fiz o pagamento, que esses pagamentos, inclusive, podem ser feitos normalmente por transferência bancária, a comprovação por via foto, mas também pode ser feito por links, né, tipo o PagSeguro, por exemplo. Então, todo o processo de comercialização e de venda em si foi feita pelo WhatsApp. No entanto, elas tiveram uma dificuldade em relação ao registro do atendimento, quando elas não acompanharam qual foi o nosso diálogo. Então, constantemente, ela tinha que retornar ao meu pedido, me perguntando, identificando o que era que eu tinha selecionado. E depois de um tempo, eles simplesmente sumiram e eu fiquei um pouco apreensiva, sem saber se aquele produto, se aquela compra de fato eu ia receber. Então, depois de um tempo, ela me pediu desculpa, dizendo que a funcionária que me acompanhava tinha sido desligada da empresa e que ela estava retomando as informações. Então, assim, esse tipo de experiência mostra que a comunicação pelo WhatsApp precisa ser contínua, constante, para que o cliente tenha segurança na compra. Então, é importante, vale muito bem a dica de você ter esse registro acompanhado para você ter esse diálogo mais fluido com o cliente. Vale reforçar que, diante de todas essas informações que falamos, para você coletar a sua base de contatos e fazer o registro de atendimento, é importante que todos esses contatos sejam permitidos anteriormente. É muito chato você fazer o contato com uma pessoa que ela não teve uma autorização prévia. Ela muito provavelmente vai te bloquear e você não vai ter acesso à informação e à comunicação com esse possível cliente. Quando você se propõe a vender pelo WhatsApp, é importante você estar preparado para isso e se disponibilizar para essa ação. Então, vai acontecer casos do cliente mandar mensagem para você no feriado, no sábado, à noite, tarde da noite. Você precisa criar um mecanismo de como você vai se comunicar com ele. Na verdade, é como se fosse seu tempo de resposta também. Então, é importante você ou avisar previamente que você tem horários determinados de atendimento, ou então você se organizar de como realmente você vai estar disponível para eles. Para você não ser, o cliente não abordar você num feriado, você na praia, e ele vê que você está online, você vai olhar e não vai responder, porque você está no seu momento de lazer. Por isso também vem um outro questionamento, é você ter o seu telefone pessoal diferente do telefone profissional também. Uma outra coisa importantíssima é você ter ferramentas adequadas para esse tipo de venda online. Então, você precisa ter um smartphone adequado, não precisa ser de última geração, mas ter um smartphone adequado para esse tipo de comunicação, assim como um plano de dados também que atenda a essa demanda, esse volume de troca de mensagens, que agilize e otimize também o seu processo de mensagens. Uma coisa também bem interessante é em relação ao WhatsApp Web, que você pode usar no seu laptop, no seu tablet, que você disponibiliza o aplicativo e você fica muito mais fácil de se comunicar com seu cliente também, muito mais ágil nesse processo todo. Entrando para o tema 2, é como organizar as nossas listas de transmissão. Para esse assunto, é importante você classificar e organizar todas essas informações que você coletou. Ou seja, você captou contatos telefônicos das suas redes sociais, Instagram, Facebook, você pegou os seus contatos telefônicos via a sua loja física, seu cadastro, enfim, todas essas informações que você coletou, você agora precisa organizar e classificar. Mas como você vai fazer isso? Você precisa identificar números, né, pessoas, no caso, nesse sentido, que tenham assuntos e opções similares, que tenham interesses similares, para você poder organizar essa lista, identificar
nomeá-las e identificar corretamente de forma que facilite o seu controle e também as suas ações de atuação. É fundamental você organizar essa base de contatos para atuar de uma forma mais eficaz. Como é que você pode fazer isso? Primeiro de tudo é você registrar esses números de contatos no seu telefone. Para fazer, é importante você classificá-los de acordo com o perfil de interesses de cada cliente. Por exemplo, se eu tenho uma loja de moda fitness, eu vou separar aqueles clientes de acordo com as afinidades que eles têm. Pode ser por bairro onde mora, região de atuação, academia que frequenta, tantas outras afinidades nesse sentido. Então, eu vou nomeá-los, um exemplo, cliente Andréia Barra, cliente Jussara Brotas, e assim você cria a lista de transmissão de acordo com esse perfil. Num outro exemplo, a gente pode trabalhar com um salão de beleza, por exemplo. Você vai ter clientes que fazem cabelo, pintura de cabelo toda semana, ou de mês em mês, ou unha toda semana, e você também pode classificá-los dessa forma. Cliente, unha semanal, fulana. Cliente, pintura de cabelo, mensal, Fabiana, e assim você faz atuações um pouco mais eficazes nesse sentido. Nas listas de transmissão, é possível você selecionar todos aqueles contatos sem precisar repeti-los toda vez que você quiser mandar uma nova mensagem. Além disso, em cada transmissão é possível mandar inserir até 256 contatos. Então, assim, são muitos números que você pode dinamizar da melhor forma possível de acordo com a sua estratégia. E também você pode estabelecer regras de conteúdos para ser mais assertivo em cada campanha que você fizer. O legal da lista de transmissão é que cada mensagem você pode selecionar vários contatos, eles ficam registrados e toda vez que você tiver novas demandas, você pode utilizar as mesmas listas já registradas no seu número de telefone. E outra coisa importante é que cada receptor, ele não vai saber que ele tá sendo distribuída essa mensagem para mais pessoas. Então, ele fica como se fosse uma mensagem personalizada, como se fosse conversando diretamente com ele. Isso é muito interessante porque dá aquela ideia de contato mais seletivo, de um atendimento mais personalizado. A lista de transmissão permite você criar um diálogo, uma comunicação mais assertiva com aquele cliente, já que ele está identificando que aquela mensagem é personalizada, está conversando diretamente com ele. Mas uma regra importantíssima que não pode esquecer é que como esse contato para fazer na lista de transmissão é que ele seja registrado previamente, ou seja, já que o contato é autorizado, o cliente, o usuário permitiu que ele recebesse as informações, então é importante também que ele tenha registrado esse número para garantir que ele de fato vai receber a mensagem. Você pode criar quantas listas de transmissão você quiser, inclusive até repetir os contatos nessas listas de transmissão de acordo com a sua estratégia de atuação, com a sua campanha mesmo, o que é que você vai fazer para divulgar. Mas é importante você lembrar que não pode ter as repetições das informações. Por exemplo, eu recebo um contato uma mensagem de lista de transmissão, que eu sei que é lista de transmissão, e é repetido constantemente, eu recebo essa mesma informação. Então, essa organização dessa lista não foi adequada, certamente não foi adequada, porque eu tenho recebido constantemente essas informações. E acaba chateando o cliente, o usuário fica um pouco entediado de você receber mensagens repetidas. Imagina-se que hoje a gente tem um universo enorme de informações que a gente recebe todo dia no acesso do celular, e você receber informações repetidas daquela marca certamente não é uma postura positiva. Seguindo as nossas informações, vamos para o próximo tema. É o papel da pessoa responsável por esse atendimento online, por esse atendimento via WhatsApp. A gente falou anteriormente que a pessoa precisa estar disponível e se organizar previamente para fazer esses atendimentos. Primeiro, porque pode acontecer de um cliente abordar, mandar uma informação no final de semana, no horário mais tarde da noite. E como é que vai ser essa estratégia de você conversar? Então é importante você pré-estabelecer ou previamente que seu horário de atendimento é de um determinado período, ou então realmente se colocar disponível para fazer essas informações, né, esclarecer essas dúvidas ou tirar qualquer tipo de oferecer qualquer tipo de informação no horário que esteja disponível, ou comercial ou não. Então, assim, antes de tudo é você ter organizado como é que você vai se disponibilizar para esse perfil de atendimento.
Além das outras informações que a gente falou, né, de ter um material, uma ferramenta, um smartphone adequado, um plano de dados que seja capaz de ter esse dinamismo dessa comunicação e otimizar realmente a comunicação com o cliente, né, ou com o possível cliente. Também resgatando as informações que falamos antes do WhatsApp da web, que ele facilita muito também essa comunicação seja mais rápida e mais direta. A pessoa que ficar responsável, destinada para essa comunicação, para assim dialogar, né, capitanear essas informações e no WhatsApp, ela precisa ter pelo menos um treinamento prévio, conhecer bem sobre a empresa, conhecer bem sobre o produto, serviços que são oferecidos, detalhes, ter dinamismo na comunicação, ter essa proatividade das informações, esclarecer, tirar dúvidas, saber que esse canal pode ser um canal somente para esclarecer e tirar dúvidas, e não necessariamente uma venda direta, pode ser uma venda indireta, né? A pessoa está no site, por exemplo, numa loja online, e ele tem uma dúvida sobre medida, sobre o tamanho de um produto, um top, um short, tamanho P, mas eu quero saber um pouco mais de informações sobre essa peça específica e eu posso mandar uma informação pelo WhatsApp e ter a resposta. Então, assim, esse gatilho da compra imediata pode facilitar tanto, mas não necessariamente ser uma venda direta pelo WhatsApp, é uma venda indireta nesse sentido. Então, assim, organizar todas essas... ter essa pessoa, né, esse responsável, esse gerenciador, vamos dizer assim, preparado para as diferentes situações que aconteçam, facilita bastante no processo. Uma outra coisa, ter uma informação clara, objetiva, erros de português não são permitidos de maneira nenhuma. Então, ter uma bagagem sobre a empresa e sobre os produtos facilita muito nesse dinamismo da conversa. Então, assim, quanto mais você for alimentado de informações sobre o que você pode falar, o que está permitido falar, fica mais fácil. Inclusive porque tem uma noção prévia das principais perguntas. Normalmente são perguntas relacionadas ao produto ou também a frete, a entrega, a formas de pagamento, se pode dividir, se não pode, né? Então, assim, todas as informações relativas mesmo ao produto, você já tem, o responsável precisa ter um padrão de respostas práticas, objetivas, claras, bem estabelecidas da empresa, que sejam fáceis dele responder e a pessoa e o receptor entender e compreender, ficar mais fluido esse diálogo da comunicação. A pessoa responsável vai criar uma relação de confiança, de conquista e confiança com o cliente. Porque, porventura, ele vai receber críticas, ele vai receber sugestões, propostas de orçamento, perguntar dúvidas de uma maneira geral. Então, ele sim, não pode criar uma expectativa que o canal vai ser exclusivamente de vendas. Ele vai ser um canal para viabilizar vendas diretas ou indiretas. E é importante saber que, para o cliente, é um canal muito valioso, porque ele está ali buscando uma informação e se você tem acesso de forma mais rápida, então isso facilita bastante a venda no final. E outra coisa também interessante falar é que quando uma pessoa busca uma informação, pesquisa e procura saber as informações, você tem um tempo de resposta. Isso deve ser pré-determinado com o gerenciamento da empresa. Com quanto tempo nós vamos responder esse cliente? 5 minutos? Imediatamente? Vou estar online? Qual é o tempo máximo e mínimo de resposta? Isso também ajuda nessa fluidez da comunicação. Nosso próximo tópico agora é como você vai abordar o seu cliente. Quais são as estratégias de falar com ele? É importante pensar que nesse processo de comunicação você está conquistando, você está buscando formas de atrair e conquistar aquele cliente. Hoje a informação favoreceu muito para as compras online, porque as pessoas realmente buscam informações sobre aquele produto, sobre aquela empresa, sobre aquela marca. Quando você desconhece ela, você vai buscar todas as informações necessárias para você se sentir mais seguro para efetivar as compras online. Eduque seu cliente para conteúdos interessantes, conteúdos relevantes, que conversem com o seu negócio. Hoje você tem clientes bem informados, que eles sabem exatamente o que eles querem procurar, comparar preços, fazer sugestões, fazerem críticas. Então, faça uma campanha, uma proposta de mensagens de conteúdo que vai complementar com as suas informações e que vai
gerar uma confiança, gerar um conforto com aquele cliente e você ter resultados mais positivos. Eduque seu cliente para conteúdos bons e relevantes, que eles conversem, que ele tenha uma similaridade com o seu negócio. Por exemplo, você pode ter uma empresa de venda de mariscos, de frutos do mar. Você não vai estender a sua comunicação com ele só com promoções. Você pode fazer campanhas promocionais de um produto específico que está em promoção, mas você complementar a sua comunicação, a sua postagem com informações de receitas, dicas de limpeza, de oferecer e propor que o cliente também coloque sua receita preferida. Isso você vai criar uma dinâmica e vai criar uma parceria, uma simpatia com aquele cliente. O cliente, normalmente, ele sabe o que quer, ele procura, compara preços, ele identifica, ele pesquisa sobre aquela empresa. Ou também tem aqueles clientes que ele tem uma simpatia pelo seu produto, pela sua empresa, mas precisam ser conquistados. Por essa razão, vale a pena você criar conteúdos que realmente sejam interessantes com o recurso do WhatsApp. Você pode usar fotos, vídeos, áudios, imagens, criar diferentes estratégias de campanha para melhor se comunicar e se aproximar, gerar confiança do cliente. Os gatilhos mentais são uma excelente estratégia também de abordagem para o cliente. E o que seria isso? É uma informação direta que você oferece e o cliente tem uma reação para essa informação. Então, as lojas de varejo, as lojas físicas de varejo fazem bem isso, como últimas unidades, compre esse lote, você vai ganhar 10% de desconto, você não pode perder, só resta poucas unidades, coisas nesse sentido, que são ações diretas que o cliente não quer ficar de fora. Uma outra estratégia também interessante é quando você usa o gatilho um pouco emocional, quando você fala da sua família, a saúde da sua família, a segurança da sua família, a sua segurança. Então, são ações estratégicas que o cliente acaba dizendo, não quero ficar, não quero ter problemas com a saúde, não quero ter problemas com minha segurança. Então, assim, são estratégias intensas que promovem uma ação em relação a essa proposta, essa campanha. Uma outra coisa também é a questão do posicionamento social. Se você tem, um outro gatilho, se você tem um ator ou então uma pessoa mais, uma personalidade que usa essa referência, que usa aquele determinado produto, então você estimula para que as pessoas também queiram usar esse produto ou ter aquele produto, ter acesso àquele produto. Também é uma forma de criar um gatilho mental para você conquistar e efetivar a venda. O gatilho mental de aprovação social é bem interessante, porque você pode usar vídeos, fotos, depoimentos. Isso demonstra também que aquela pessoa, que aquele personagem está usando, que aquelas pessoas importantes estão usando aquele produto. E então isso estimula também para que o cliente tenha interesse e tenha acesso àquela peça. Isso também dá uma credibilidade, a questão da credibilidade. Quando você diz um depoimento que você comprou, você ficou satisfeito, você recebeu no prazo, antes do prazo. Então isso tudo também são gatilhos interessantes que podem fazer um diferencial na sua venda. Os influenciadores digitais têm usado muito essa estratégia. Ele normalmente vai até o lugar, eles vão até o lugar, registram, fazem um serviço ou compram um determinado produto e apresentam nas suas redes sociais. Você pode também usar esse recurso e replicar no WhatsApp. É muito funcional. E outra coisa, hoje a possibilidade da informação é tão interessante que você não fica restrito a só os artistas famosos, né? Às vezes uma personalidade de um bairro, de um local que mostra os atrativos daquele bairro pode ser um diferencial muito interessante de você participar. Eu tenho particularmente participado de alguns grupos nesse sentido de bairros, né, de influenciadores digitais, e que eles apresentam conteúdos muito interessantes, muitas vezes que são relacionados a interesses do cotidiano, com interesses gerais. Então, se você tiver uma oportunidade de até usar o influenciador digital para o seu negócio, pode ser uma estratégia bem legal. Quando você organiza a sua campanha, suas propostas de divulgação, as postagens, é importante você ter uma noção de frequência desse conteúdo. Se vai ser semanal, se vai ser 2 vezes por semana, mensal, diariamente. Você tem que ter um ritmo de comunicação para que isso
gere uma confiança, uma relação de um diálogo constante com o cliente, mas ao mesmo tempo ter cuidado com essa intensidade ou repetições de ações para não ficar chato e o cliente até cansar daquelas informações repetidas e te bloquear e você realmente não ter acesso a elas. Uma coisa legal também, toda vez que você fizer as abordagens, você ter a opção e possibilitar ao cliente dele cancelar estar nessa sua lista. Então você tem que dar essa chance, essa possibilidade do cliente negar, para você não gerar um incômodo e aí ter uma imagem negativa para sua marca. O WhatsApp também tem oferecido um recurso bem interessante, que é o status, que você pode criar tipo um stories das outras redes sociais. Então ali você pode alimentar o seu cliente com informações do dia. Então se ele tiver interesse, ele vai olhar e isso já gera um start, um gatilho para você se comunicar com o cliente. Um outro recurso que o aplicativo tem oferecido é um WhatsApp específico para negócios, o WhatsApp Business. Ele facilita muito o seu gerenciamento de conteúdo com os clientes, porque ele vai poder mensurar as mensagens, se foram lidas, o tempo de postagem, o retorno, os horários de atendimento. Você pode, inclusive, fazer algo que é muito interessante, que são as respostas automáticas. Então, quando você você estabelece um determinado horário de atendimento e fora daquele horário, você pode ter respostas prontas e automáticas. Isso facilita muito. Então, você consegue realmente criar um dinamismo na sua comunicação e um controle, né, do que você está enviando, das respostas. É como se fosse aquele registro de atendimento. Ele facilita muito. E o melhor de tudo é que você consegue mensurar. Não adianta você fazer todo um investimento de coleta de dados, das informações de número, você planejar uma campanha, estabelecer essas listas de transmissão e não mensurar os resultados. Então, o WhatsApp Business, ele ajuda muito nesse sentido e vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele ainda é novo, mas vale a pena você pesquisar e começar a implementar no seu negócio também. E para fechar, vamos resgatar algumas dicas importantes que falamos ao longo do vídeo. Primeiro, divulgue o seu contato de celular, o seu contato de WhatsApp. Seja no Instagram, no Facebook, nas diferentes redes sociais, no seu site, como e-mail marketing, divulgue de forma que as pessoas realmente registrem e salvem o seu contato, ou criando campanhas em relação a isso. Depois, você organize suas listas de transmissão. Toda a informação que você captar, você vai organizar as listas de transmissão por afinidade. E em seguida, você organize e planeje qual a estratégia de abordagem que você vai adotar ao longo das suas campanhas. Lembre-se que os contatos precisam ser autorizados previamente, para que você tenha uma segurança nessas informações e também evitar bloqueios, né? E criar uma sensação que não foi de aprovação daquele cliente para receber essas mensagens. Crie listas de transmissão de acordo com o perfil de cada cliente, de acordo com o perfil de atuação que você quer fazer, de acordo com a sua campanha mesmo. E aí você vai ter resultados mais assertivos. Uma outra informação importante que a gente falou em relação aos responsáveis pelo esse gerenciamento de conteúdo e o gerenciamento de conversa, né, de diálogo com o cliente. Que ele esteja preparado, que ele esteja bem informado, evite erros de ortografia. É impossível você se comunicar com uma pessoa por esse meio com erros de ortografia. Então, tenha uma comunicação objetiva, interessante, que respeite o cliente. Tenha informações relativas ao seu negócio, aos seus produtos, ao serviço. Tenha a possibilidade de fazer orçamentos, de tirar dúvidas, esclarecer as dúvidas e informar, né? Oferecer informações para o cliente em relação a frete, a formas de pagamento. Então, esteja disponível, programe e estabeleça horários de atendimento. Essa pessoa responsável, ela precisa estar preparada para isso e também ter regras, qual vai ser o horário de atendimento e, se caso for, utilize recursos do WhatsApp Business, por exemplo, que ele pode oferecer respostas automáticas, que fica mais fácil essa continuidade da conversa. Algo importantíssimo que nós falamos aqui também foi em relação ao registro do atendimento.
toda vez que uma pessoa tiver o contato, ela precisa registrar o que foi conversado naquela sessão, naquele momento, para você ter uma continuidade do diálogo e até essa fluidez na conversa e ser uma conquista diária e que realmente no futuro tenha bons negócios. Aproveite tudo que essa ferramenta pode oferecer. Se você fizer de forma estratégica, ela pode trazer bons resultados. Estamos chegando ao fim do vídeo, gostaria de agradecer a sua participação. E se você tiver alguma dúvida, quiser trocar informações, escreve aqui no grupo. Está vindo aí o próximo vídeo, como vender mais pelo Instagram. Continue nos acompanhando. Até lá. Tá bom? Olha pro pé. Daqui a pouco eu vou começar. Olá, no vídeo de hoje, no vídeo passado, nós aprendemos. Agora a gente vai falar de um aplicativo bastante conhecido por todos. Vamos vender pelo WhatsApp? Fica comigo, roda a vinheta. Depois da vinheta, Take 7. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos começar o curso. Eu cortei logo.